queridos irmãos. É com alegria que, apesar da nossa igreja estar fechada, nós temos a oportunidade de nos dirigirmos a vós, através do nosso canal de YouTube, de podermos recapitular esta lição que estudámos ao longo desta semana e que, acima de tudo, possamos estar ativos e possamos estar interessados naquilo que vamos estar a recapitular ao longo deste período. Começo já por lançar o desafio a todos aqueles que, ao longo do que nós formos falando, se sentirem que podem acrescentar algum comentário, alguma advertência ao que nós estamos a dizer, que possam participar através do chat. Nós vamos tentar estar atentos ao que possam dizer e que possam intervir. Ao longo deste trimestre nós temos estado a falar sobre o livro de Hebreus e há algumas semanas que estamos a estudar cada semana características específicas de Jesus. Esta semana abordámos Jesus como um sacerdote fiel. E começando já por aí, podemos já começar por definir o que é um sacerdote. O sacerdote, especialmente no antigo Israel, tinha como função honrar e ensinar o povo, adorar, e servia como intercessor do povo com Deus. O sacerdote fazia uma relação e era uma ponte entre o povo de Israel e Deus. E quando falamos ao longo do sacerdote fiel, que é Jesus Cristo, compreendemos especialmente porque aquele sacerdote e ainda mais esta função. Porque desde que o pecado entrou no mundo, o abismo e a distância que se criou entre o homem na terra e o Deus no céu é tão grande que só realmente com um intercessor e uma ponte é possível aproximar-nos de Deus e de ter uma ligação direta com Ele. E é isso que nós vamos falar ao longo desta recapitulação e que estudamos ao longo desta semana, a função do sacerdote e de Jesus como nosso sacerdote, e a diferença até do sacerdócio aqui na terra e o sacerdócio que Jesus ainda exerce. E por isso, falando agora mais à frente sobre o sacerdócio terreno, qual é a diferença então entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio terreno? Bom dia, queridos irmãos, querida igreja, onde quer que se encontrem, fazemos parte da mesma comunidade, da mesma família. É bom termos estas lições, elas servem para nos aproximarmos mais do nosso Deus e especificamente esta semana com este título por excelência de Jesus como o nosso sumo sacerdote, como o sacerdote fiel. Mas há diferenças entre o sacerdócio de Jesus Cristo e aquele que Deus instruiu os homens a implementar nesta terra, portanto o sacerdócio terreno, com todos os rituais. E estas diferenças vêm focadas na lição, mas eu vou mencionar algumas, estejam à vontade para partilhar outras, que poderemos nós às vezes aqui nos esquecer de alguma função ou de alguma diferença. Como já foi dito na introdução, o sacerdócio ou o sacerdote tinha como função esta ligação entre o ser humano e Deus, que foi criado, portanto, um fosso, uma brecha, e através do sacerdócio foi criado uma ponte, uma ligação. Assim, os sacerdotes terrenos tinham como função fazer esta mediação através de ofertas e sacrifícios que eles próprios ministravam diante do altar do santuário. E estes rituais, nós vamos focar também isto ao longo da lição, isto apontava sempre como características de um sacerdote, de um sacerdócio maior, que é este sacerdócio de Jesus Cristo. Por um lado, nós percebemos que os sacerdotes terrenos tinham que ser, e eram da linhagem humana, portanto eram homens, e como homens, e desde a queda, eram pecadores também. No entanto, eles ofereciam sacrifícios e ofertas, mas em primeiro lugar eles tinham que oferecer por si mesmos. Ou seja, eles como pecadores necessitavam também de oferecer sacrifícios, de oferecer ofertas dos seus pecados, das suas faltas. E este ritual acontecia todos os dias, mais que uma vez ao dia, como nós, aqueles que estudamos o que era o tabernáculo, o que era realmente todo
todo o percurso, todas as ofertas, todo o sacerdócio que ali era ministrado. Isto eram ofertas que eram muitas vezes oferecidas ao longo do dia. Assim, Jesus Cristo não tem linhagem, não é da linhagem humana, mas Jesus Cristo é de origem divina. Porquê? Porque Jesus não tinha pecado. Por isso mesmo, ele era um ser, e já vamos falar mais à frente, não é, André? Um ser sem mácula, sem pecado. E o seu sacrifício foi só de uma vez. Se por um lado nós temos os sacerdotes que ofereciam várias ofertas, vários sacrifícios, Jesus Cristo, quando ofereceu a sua vida, ofereceu só uma vez. E, na verdade, ele pode, aqui as características do sacerdócio de Cristo tornou-se homem, portanto, quando veio a este mundo, participou da humanidade, da nossa natureza, da fragilidade humana, para ser um sacerdote realmente misericordioso, um sacerdote fiel. Depois temos também um outro aspecto, é que Cristo é eterno, por ser divino, não precisa de oferecer animais por si mesmo, porque ele não tem pecado, e ele oferece-se a si como substituto do homem. Sendo Deus, aprendeu pelo sofrimento e pela forma como desceu a esta terra ao encarnar a humanidade, teve que também ser obediente, não porque quisesse desobedecer, porque na sua natureza não havia esta inclinação para a desobediência, mas para ser um exemplo e um modelo para cada um de nós. Assim podemos nele obter inspiração e suportar muitas das aflições, muitos dos problemas, mas compreender que temos este mediador supremo que é Jesus Cristo. Creio que Cristo é a oferta suprema, mas posso só aqui acrescentar a irmã Filomena Jones, peço perdão, que colocou aqui um comentário muito interessante exatamente sobre a diferença entre o sacerdócio de Cristo e o terreno. Ela diz que o sacerdócio terreno apontava apenas para o sacerdócio celeste, pois só Jesus podia remir os nossos pecados. A oferta de animais nunca poderia remir os pecados da humanidade. Uhum. E vamos focar isto. Obrigada, portanto, à Filomena por esta achega. A lição vai-se quase encadear, nós às vezes vamos voltar atrás, um bocadinho à frente, mas agradeço as vossas intervenções e as vossas notas. Aqui depois mais à frente na nossa lição nós falamos de um personagem específico que é Melquisedeque e falamos da ordem de Melquisedeque. Isto é interessante porque é que aparece este nome, não é? Esta personagem é uma personagem que nós só conhecemos por este específico episódio. Não conhecemos mais nenhum outro episódio deste personagem, apesar dele depois ser referido mais algumas vezes na Bíblia. E é um personagem, desde já, que tem duas características muito interessantes, especialmente porque ele tem essas duas. Ele é sacerdote, sim, mas também é rei. E é o rei de Salém. É interessante e podemos aqui tentar perceber melhor quem é este personagem através do significado do seu nome. Melquisedeque é a junção de duas palavras, que é Melqui e Sedeque. Melqui significa rei e Sedeque significa justiça. Por isso, Melquisedeque significa rei da justiça. E, inclusive, ele é rei de Salém, de Jerusalém, e Salém significa paz. Portanto, é um homem que também é rei da paz. E, inclusive, neste específico episódio que nos é apresentado, nós percebemos aqui que ele era uma pessoa soberana, porque Abraão entregou-lhe o seu dízimo, portanto, ele era uma pessoa superior. E nós não temos qualquer conhecimento de nenhum pecado ou de nenhum erro deste personagem. E, inclusive, também não temos nenhum conhecimento nem da sua genealogia, nem da sua origem, nem posterior, nem anterior. E por isso, quase que é equiparado, e por isso é que nós falamos várias vezes que quando Jesus que é da ordem de Melquisedeque, porque há várias semelhanças aqui entre Melquisedeque e Jesus. Não que Melquisedeque tenha sido um Jesus anterior na Terra, não foi. Um ser superior. Sim, não foi. Mas há aqui um certo paralelismo e até para fecharmos aqui melhor um bocadinho a história de Melquisedeque, posso ler aqui uma citação de Ellen White que aparece na lição de segunda-feira, no último parágrafo, e que diz:
Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo. Representante do Pai, e através de todas as gerações do passado, Cristo falou. Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz do mundo. Portanto, temos aqui uma descrição muito boa de Melquisedeque e percebemos exatamente porque que quando falamos mais tarde de Jesus, dizemos que ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E continuando aqui o tema do sacerdócio... Mas ainda um bocadinho com a chega desta figura, então Melquisedeque é um símbolo de Jesus Cristo, não é? E é interessante aqui, como frisámos, há pelo menos três passagens bíblicas só que falam disto. Temos Gênesis, não é? Temos Hebreus, que estamos a estudar e que menciona Melquisedeque, e também temos o livro de Salmos, em que Davi referencia realmente esta figura deste rei de Salém, que é Melquisedeque. Assim ele aparece rapidamente na história e também desaparece rapidamente, não é? Portanto, é uma passagem muito fugaz, desaparece, mas o sacerdócio é para apontar realmente para Cristo como ser superior, como aquele que ministra. E aliás, em Hebreus eu já vou focar isso, porque vai falar do sacerdócio vindo de Arão, que foi o primeiro sacerdote instituído, e depois o sacerdócio de Cristo pela ordem de Melquisedeque, ou seja, os atributos que tinham este sacerdote são os atributos que tem Jesus Cristo. Mas estejam à vontade para nos acrescentar mais alguma coisa. E por isso podemos continuar. Agora já sabemos então que há um sacerdócio, que houve um sacerdócio na terra e que há um sacerdócio no céu. Agora, por que razão é que o sacerdócio de Jesus é eficaz e por que o terreno não é? Dá a sensação que é um bocadinho um contrassenso, não é? Porque é que Deus instituiu o sacerdócio terreno quando, no fundo, ele não é eficaz. Mas, acima de tudo, nós percebemos que o ofício do sacerdote era, acima de tudo, pedagógico, não é? Era para ensinar, era para mostrar alguma coisa superior. Os rituais, o próprio sacerdócio terreno, não tirava a culpa, não limpava os pecados do povo, mas ajudava-o a compreender que cada vez que ele tinha que oferecer ou que sacrificar um animal, ele tinha que compreender quem é que tinha pecado. Era ele e não o animal. Mas quem é que sofria? Era o animal. Certamente aquilo que Deus queria mostrar era que cada vez mais o homem deveria imolar menos animais, no sentido de que deveria pecar cada vez menos, não é? Assim, o sacerdócio levítico não traz salvação, é imperfeito, mas prefigura uma realidade superior, a realidade do sacrifício de Jesus Cristo. Eu vou aqui mencionar mais alguns aspectos sobre isto. O sacerdote oficiava sacrifício e dons em favor das pessoas para poderem alcançar o perdão dos seus pecados. E as características que o sacerdócio devia ter e que se calhar cada um de nós também tem que educar na sua vida, é de ter um coração bondoso, compassivo, misericordioso. Assim, estas particularidades de compreensão, de entrega, são muito, muito, muito importantes. Jesus viveu sem pecar e Deus o tornou como o sacerdote por excelência, e Deus instituiu o ofício sacerdotal já desde o Éden, porque nós percebemos que a partir do momento que entra o pecado, a partir do momento que Adão e Eva caem no pecado, é necessário que alguém que lhes vá limpar a culpa, lhes vá limpar o seu pecado. E percebemos que até o sacerdócio terreno é muito focado na Bíblia, demonstrando que, em termos familiares, há sempre esta figura do chefe de família como o sacerdote do lar, aquele que oferece, que ministra em favor da sua família, em favor dos seus filhos. E temos muitos exemplos na Bíblia neste aspecto. Começamos logo por Adão, que vai ministrar em favor depois dos seus filhos também este aspecto. Temos Enoque, temos Abraão,
e depois aí toda a figura do povo de Israel que vem a seguir. Temos o próprio Jó, e este personagem Jó sacrificava e ministrava e orava em favor dos seus filhos, portanto a figura de sacerdote está aqui muito bem vincada. E depois mais tarde, quando o povo de Israel sai do Egito, vemos que a saída do povo do Egito e com a presença do santuário que Deus instruiu que devessem construir ali no deserto, era neste sentido de ministrar, de poder interceder em favor do povo, dos seus pecados. Estes sacrifícios, tal como mencionaste há pouco, não eram em si eficazes, não era o próprio sacrifício que limpava a culpa, que limpava o pecado, mas apontava realmente para que o ser humano pudesse interiorizar na sua vida de que alguma coisa tinha que mudar. E então o ser humano devia pensar que não queria falhar, que não queria mais cometer aquela falta, e por isso, ao apresentar aquele animal que não tinha qualquer culpa, ele devia concluir que aquilo significava que alguma coisa na sua vida tinha que se alterar. Por isso, os sacrifícios e sacerdócio simbolizavam o sangue de Cristo. Mais tarde nós vemos quem é que se deu totalmente, foi Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para nos poder limpar. Há uma citação da irmã White que também vem ajudar e corroborar aquilo que estamos a dizer. Diz o seguinte: nosso Salvador está no santuário, intercedendo em nosso favor. Ele é o nosso sumo sacerdote intercessor, fazendo por nós o sacrifício de expiação, apresentando em nosso favor os méritos do seu sangue. Portanto, este sacrifício de Jesus, e tal como tu há pouco dizias, eu gostaria só de ir buscar o texto bíblico de Hebreus 5, porque é que havia então a diferença entre o sacerdócio terreno e o sacerdócio celestial. O próprio livro de Hebreus, e o apóstolo Paulo vai focar este aspecto quando diz, no verso 4 do capítulo 5, e ninguém toma para si mesmo esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Ou seja, aqui está a falar da linhagem dos sacerdotes que vinham de Arão, os sacerdotes terrenos, mas não tinham que buscar a honra para si. Mas depois, mais à frente, temos aqui no verso 6, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então temos aqui dois caminhos, um que vinha de Arão, de sacerdote terreno, mas que não tinha para si a honra, ele era pecador, mas depois temos aqui um sacerdote eterno, ou seja, superior, e por isso fala de Melquisedeque como esse símbolo. Mas... E depois, quando temos o conhecimento de que Jesus veio à Terra e morre aqui por nós, e falamos aqui na lição, a certa altura falamos de que há uma lei que é necessário ser mudada. E que foi mudada. Mas que lei é esta? Não estamos especificamente a falar da lei sacerdotal, não é propriamente a lei de Deus ou os 10 mandamentos que serão alterados. Estamos a falar da lei sacerdotal que foi alterada, e foi alterada porque Jesus veio aqui à Terra. Como ainda agora lemos, um sacerdote tinha que ser da linhagem direta de Arão, porque, como sabemos, os sacerdotes passavam de geração em geração sempre da mesma família e tinham que pertencer diretamente, bem óbvio, à tribo de Levi. Ora, Jesus não cumpria nenhum destes dois requisitos, não é? E por isso logo aqui ele quebrava com a lei. No entanto, o sacerdócio dele e aquilo que ele fez aqui na terra foi totalmente superior a qualquer uma dessas regras. E por isso, a lei foi alterada, mas foi alterada por Deus. E foi Deus que fez essa lei e foi Ele que agora a alterou. Porque perante o sacrifício de Jesus, todos os outros, o sacerdócio terreno já era inferior. E por isso esta lei foi alterada, como já disse. Eu não dizia alterada, eu dizia que terminou a sua função, não é? Nós temos regras e leis na sociedade que têm uma vigência. Portanto, esta também tinha uma vigência. Chegou a uma altura
que terminou a sua função, não Sim, é? especialmente porque o sacerdócio na terra deixou de ter significado, Claro. não é? E sabemos muito bem do episódio em que, quando Jesus morre na cruz, que as cortinas do templo se rasgam. E significa exatamente isso, porque o sacerdócio na terra deixa de ter importância. Toda a tradição do sacrifício de animais deixa de ter importância, especialmente porque a morte de Jesus foi um sacrifício, mas foi um sacrifício eterno. Enquanto no antigo Israel, cada vez que alguém pecava, tinha que cometer o sacrifício num animal, o sacrifício de Jesus validou logo todos esses pecados, porque deixou de ser necessário tanto os pecados posteriores, ainda aos nossos, que estão incluídos, como é óbvio, e todos os que já tinham passado, e por isso a tradição e a cerimónia de sacrifício na terra e todo o sacerdócio na terra deixou de ter significado, porque o sacerdócio de Jesus passou a existir e passou a ser superior e 100% eficaz, não é verdade? Hebreus 7, não sei se tens aí como nota, mas eu tenho Sim. aqui os versos 11 e os versos 16 que acabam por ser bastante elucidativos. Hebreus 7 e 11, se me permites vou já ler, diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Ou seja, se o sacerdócio terreno de Arão, da linhagem de Arão, estas ofertas de animais e tudo fosse suficiente, não era preciso ser levantado um outro sacerdote superior, que é o que diz depois o verso 16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, ou seja, não é de origem humana, terrena, carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, não é? Exatamente. E por isso, agora, continuando ainda na questão do sacerdócio de Cristo, e sabendo que o sacerdócio de Cristo é eterno, exatamente como aqui falámos, perante o sacrifício de Jesus, e por isso o sacerdócio na terra, a partir desse momento, deixou de ter significado, apesar do sacerdócio de Jesus não só ser eterno, mas porque o santuário no celeste ainda existe, não é? Então, como é que podemos ver aqui, e como é falado aqui na terra, na nossa lição, como é que Jesus é o nosso fiador? Ok. Antes de falar neste aspecto, porque vamos um bocadinho sempre atrás e à frente e vamos complementando algumas ideias. Eu volto a reforçar que quem tiver sentir à vontade de partilhar alguma coisa aqui no chat da emissão, que possa ser contributo para aquilo que nós estamos a falar, que seja à vontade, que nós também teremos a acompanhar e podemos aqui referir. Ok, sem dúvida que sim. Portanto, aqui nós vemos o sacerdócio eficaz é o sacerdócio ministrado por Jesus, não é um sacrifício repetitivo como nós vemos que acontecia com o sacerdote terreno, mas o sacrifício de Jesus foi único e foi total. Além de que, porque a lição de terça-feira foca este aspecto, é que o sacrifício de Jesus morreu na cruz de uma vez e na totalidade, mas a morte na cruz foi mais além, porque Cristo não ficou morto na cruz. Cristo ressuscitou. E esta ressurreição de Jesus Cristo é realmente extraordinária porque ela vai propiciar a cada um de nós o acesso a uma vida eterna. Portanto, Jesus só morrer, isso não é de todo só significativo, é sem dúvida importante, mas vai muito mais além porque Jesus Cristo ressuscitou e assim está, por isso é que está no céu a ministrar por cada um de nós, não é? Já focámos este aspecto, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não era necessário então haver este supremo sacerdote que é Jesus Cristo. Já falámos destas questões da diferença da linhagem, mas realmente aquilo que demonstra nesta lição é que a ritualidade judaica era pedagógica e ilustrativa. O sacerdócio de Cristo está afirmado não conforme a lei do mandamento carnal, que lemos há pouco no verso 16. Jesus é sacerdote que perdoa pecados, todos possíveis e imagináveis. Às vezes podemos pensar, aquele pecado não, se calhar este é difícil de perdoar. Para Deus não há esta medida. Todos os pecados para Deus e através do sacrifício de Jesus são perdoados desde que o ser humano realmente se arrependa.
Lutero diz que o verdadeiro arrependimento é não voltar a fazer o mesmo. Portanto, a partir do momento que cada um de nós, que o ser humano vê que tem culpa e que pede perdão, aquilo que ele deve desejar é não voltar a fazer a mesma coisa. Assim também, porque é que é o fiador? Eu não sei se os irmãos às vezes percebem, nós quando temos algumas coisas que temos que adquirir, e sobretudo bens maiores, como é o caso de uma casa, ou às vezes até um simples crédito com um montante um bocadinho maior, é sempre necessário o quê? O fiador, não é? E às vezes a dificuldade é essa. Quem é que nós vamos arranjar como garantia, não é? Para se alguma coisa acontecer de errado. E percebemos, agora é um bocadinho à parte, que na Bíblia há vários conselhos sobre isso, que nós não deveremos ser fiadores, porque às vezes podemos meter, digamos que em trabalhos mais complicados, porque exige uma responsabilidade muito grande. Ou nós confiamos muito na pessoa que nos está a pedir essa garantia, ou então podemos ter realmente complicações. Mas com Jesus Cristo não há, esta é uma garantia suprema, digamos que não é propriamente um contrato, tem aquelas letrinhas muito pequeninas que nós às vezes nem lemos, mas tem sempre umas condicionantes muito grandes. Mas nesta parceria com o nosso Deus, não há letrinhas pequeninas que nós não possamos ler. Jesus é claro e Ele se diz como o nosso fiador, como realmente a garantia suprema da nossa salvação. Deus é o garantidor da sua igreja, da sua aliança com o seu povo, e o apelo que Ele nos dá a cada um de nós é: hoje, se ouvires a minha voz, aquilo que eu estou a dar é a garantia. Então estenda a tua mão e aperta essa dádiva. Eu certamente intercederei por ti e te salvarei. Basta a nossa entrega de coração. Assim, a intercessão de Jesus abrange muito, muito mais e é uma garantia que não temos que ter medo, porque Ele é realmente o nosso fiador. É verdade. Podemos também agora, e a verdade é que nós já vamos avançados na lição, mas ainda não lemos o nosso verso áureo. E podemos agora ir ler o nosso verso áureo em Hebreus 7:26, onde podemos compreender um pouco melhor quais são as características do sacerdócio de Jesus. E por isso eu vou ler Hebreus 7:26 e diz: Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Portanto, temos aqui uma lista de vários atributos que são dados a Deus. Primeiro diz que Ele é santo, diz também que é separado dos pecadores, que é quase que uma semelhança, porque quando falamos de santo é alguém que é diferente, está à parte, onde há um contraste maior, não é? E especialmente porque Jesus habitou aqui na terra, esse contraste ainda era mais evidente. Ele era separado dos pecadores, era imaculado, ou seja, não tinha pecado, era sem, como quando se falava do bezerro, dos animais tinham que ser imaculados, ou seja, sem mancha. O Jesus também era imaculado, sem pecado, não só porque sem defeito nenhum, não só porque enquanto aqui viveu na terra nunca pecou, isso sem dúvida, mas ainda mais porque ele, ao contrário de nós, a sua natureza não era pecaminosa. Ou seja, nós quando nascemos, mesmo que não pequemos logo à nascença, a nossa natureza já é a natureza de pecador. Já vimos com essa herança. Já. Mas Jesus viveu aqui na terra como um homem, mas a sua natureza não era de pecador, por isso ele é imaculado. Não era corrompido pelo pecado como nós já somos. E por isso, até como diz aqui a nossa lição, muito interessante, diz que Jesus é perfeito, não simplesmente porque nunca pecou, mas porque não estava corrompido pelo pecado como nós estamos. Isso é a principal diferença. Então, quando nós dizemos que Jesus é o nosso amigo, que Ele conhece as nossas dores, os nossos problemas, que Ele acaba por ter afinidade connosco, não parece aqui um bocadinho... Parece aqui, porque na verdade ele viveu como humano, mas ele, na sua essência, não era de natureza humana. E por isso até podemos aqui simplificar como Jesus é um de nós, porque viveu aqui na terra connosco, mas não é como nós, ele é diferente de nós, a sua natureza é diferente. É um de nós no sentido de que compreende Exatamente. Aquilo que nós vivemos, acaba por perceber a nossa natureza, mas ele nunca pode ser comparado. E é por isso que o seu sacerdócio é eficaz, não é? Porque o sacerdote, como vimos, ele faz a ponte, é um elo de ligação entre o povo de Deus e o céu,
Mas ele é eficaz porque ele representa as duas grandezas. Ele viveu aqui como um homem, ele sabe o que é ser um homem, representa-nos bem, mas ele não deixa de ser um ser divino e de não ter pecado. E por isso é que ele é um sacerdote eficaz, porque ele faz esta ligação, porque compreende perfeitamente os dois lados. Portanto, a sua natureza, ele não tinha inclinação nem propensão para o mal, enquanto não. Nós, mesmo que às vezes um simples bebê já acarreta sobre si esta herança de pecado, de natureza pecaminosa, que não conseguimos nos desvincular, e só será possível um dia na eternidade, que é este caminho que Jesus nos está a oferecer. Se por um lado no início tínhamos aquele abismo, aquele fosso tão grande, não é? Por outro lado temos aqui esta ponte. A cruz do Calvário é essa ponte por qual nós podemos caminhar para fazer esta ligação entre a nossa humanidade caída e o Deus eterno que nos ama e nos quer salvar, não é? Exatamente. Tinha aqui um aspecto, creio que eu já tinha lido atrás, mas vou focar, realmente que o arrependimento implica ou quer dizer mudança, não é? Obrigada, Adina. Nós dizermos que nos arrependemos e a seguir estamos a fazer a mesma coisa, isso não tem... Podemos ter alguma tristeza do pecado, mas o mudar realmente o comportamento, e por isso eu acho que este sacrifício de Jesus, esta dádiva de Jesus é muito mais completa do que só tirar a culpa do pecado. Porque através do Espírito Santo, e temos falado muito do Espírito Santo, esse ser divino que intercede por nós, que nos realmente motiva a sermos diferentes. Porquê? Porque o Espírito Santo nos vai ajudar a transformar. Há tal mudança que aqui é focada, a sermos outras pessoas e a não voltarmos a fazer as mesmas falhas que fizemos até então, não é? Este Deus, este Cristo é tão maravilhoso que, além de Ele nos fazer compreender do pecado, Ele depois tem a tal faceta que é ajuda-nos na mudança. Ou seja, nunca estamos sozinhos. Nós às vezes podemos pensar que estamos sozinhos, mas nunca estamos sozinhos. E temos que ser totalmente dependentes dEle. Por isso é tão completo este sacerdócio divino, exatamente, porque nos implica realmente essa mudança. Obrigada, Davi. Sim. Portanto, creio que esta garantia, o ser fiador já é uma obra transformadora e o Espírito Santo tem sem dúvida aqui um papel preponderante nesta base. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu estava a ver aqui se há mais algumas intervenções que sejam interessantes. A irmã Filomena Jones diz também que nem os anjos podiam vir à terra perdoar os nossos pecados e remir-nos, muito menos o sangue de bodes ou de touros. Só a divindade podia anular o abismo entre nós e Deus criado pelo pecado. Pois. Exatamente, só Deus como perfeito e um ser sem mácula que podia efetivamente já perdoar o mundo inteiro e estabelecer esta relação direta entre Deus e o povo, porque viveu aqui na Terra e porque era um ser perfeito. Um ser superior, não é? Exatamente. Eu gostaria também de agora acrescentar mais um aspecto, que este sacerdócio sem pecado, no entanto nós também percebemos que aqui, aliás o apóstolo Paulo vai dizer que não há mais nenhum mediador. É Jesus Cristo o nosso mediador. A única forma de nós podermos transformar o nosso ser, deixar a nossa vida pecaminosa, é através desta aproximação com este grande amigo que esteve aqui na Terra, que mostrou o seu exemplo de obediência, de misericórdia, e Ele fará o resto na nossa vida se nós o desejarmos. Eu queria concluir, mas não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar da lição, e se alguém ainda o desejar fazer. No entanto, eu gostaria de focar como conclusão, que temos este sacerdote superior a qualquer ordem sacerdotal, a qualquer linhagem, mas Jesus Cristo é aquele que é perfeito, é aquele que é o Cordeiro de Deus, é a apólice que nos assegura a vida eterna. Há pouco falávamos da garantia,
falamos muitas vezes dos seguros. Jesus é a apólice suprema, é aquele que nos pode assegurar a vida eterna através deste amor, desta entrega que ele fez na cruz do Calvário. A garantia não está em qualquer ritual ou obra meritória que possamos apresentar a Deus. Compreendemos que muitas vezes há muitos na sociedade cristã esta ideia de termos que fazer alguma coisa para merecermos então o favor de Deus. Não é assim. Deus tem a sua mão estendida, tem esta dádiva da salvação para cada um de nós, sem nós termos que fazer nada. Mas, automaticamente, a partir do momento que nos transformamos, que vemos que o Espírito Santo nos moldou, nós vamos ser diferentes e vamos fazer coisas diferentes, coisas para melhor. Ele pode realmente nos representar diante do Pai, porque se fez humano, porque andou aqui, conheceu o sofrimento, conheceu as dificuldades, mas venceu. E depois não há senão um mediador entre Deus e o homem. Cristo unicamente é o caminho, a verdade e a vida, e não pode ser justificado senão por meio, certamente, da imputação da justiça de Cristo em cada um de nós. Queridos irmãos, queridos amigos, que cada um de nós possa realmente perceber que este sacerdote supremo, este sumo sacerdote está no céu. Mas ele não está tão distante, ele está sempre próximo de nós, ministrando em nosso favor. Que cada um de nós realmente possa abraçar esta dádiva e possamos compreender aquilo que ele quer, é ter cada um de nós próximo dele. Muito obrigada.